sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa tarde! É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa tarde de domingo e com certeza será uma tarde maravilhosa. Para a gente começar esse programa lá no alto, vamos começar com o nosso quadro 5 minutos para o chá. Mãe, qual é o chá de hoje? Então, eu preparei o Sereníssima para você, tá? Porque eu soube que você hoje teve um dia bem Muito agitado. E fiz um Florescer 40 a mais para mim. Que delícia. Porque estou precisando dar uma energizada nessa minha questão do climatério. E sobre o que iremos conversar hoje? Eu estava pensando, né, que o ano começa depois que o carnaval termina. Nós estamos aí no primeiro semestre, onde as crianças acabaram de retornar à escola. E a gente sabe que esse programa é um programa para a família. Sim. E muitos pais estão nos assistindo. E nunca é demais falar sobre a segurança da criança na escola, sobre os cuidados mais importantes, aulas, né? Para esse momento tão importante para os pais e para as crianças, né? São tantos anos, mas eu me recordo tanto quando eu voltava, quando você e seu irmão voltavam às aulas, né? Sempre aquela sensação enquanto mãe de que vocês conhecessem bons colegas, que os professores pudessem trazer matérias que vocês se adequassem, aprendessem de forma correta. E eu acho que assim como eu tinha essa preocupação, né? Enquanto mãe, eu acho que os pais também sempre têm essa preocupação. Para as crianças é um motivo de novidade, de rever colegas, né? Fazer novas amizades, ser aceito, estar dentro de um grupo saudável, né? E eu acho que é muito importante que a gente converse um pouco sobre esse tema, por conta de que parece ser alguma coisa com só felicidade, mas existem pontos que precisam ser melhor cuidados, que merecem a nossa atenção, né? Por exemplo, a escolha desse trajeto é sempre um ponto delicado, principalmente quando a criança começa a crescer, vai se tornando um pré-adolescente, um adolescente, porque a criança quer começar a ir sozinha, os pais ainda não sabem se é o momento certo, né? E aí fica aquele embate dentro de casa, porque ao mesmo tempo que você precisa preparar o seu filho para conhecer o mundo, você também quer protegê-lo, porque é desafiador, é assustador, né? A gente sabe dos perigos que nós temos por aí. Então muitos pais ficam nesses conflitos de e agora? Né? O que eu faço? Autorizo? Não autorizo? Em que momento eu posso autorizar? E a verdade é que não tem resposta certa, padronizada, né? Existem crianças, adolescentes que vão ter um nível de maturidade para lidar com as adversidades diferente dos outros, né? Então não é exatamente por uma faixa etária que a gente vai determinar que aquela pessoa está preparada para fazer esse trajeto, para ter a chave de casa, né? A gente não consegue dizer isso propriamente por um parâmetro cronológico. Essa independência ela vai sendo gradativa de acordo com a devolutiva da criança para a gente, né? Exato, a gente vai dando desafios pequenos, sempre mantendo aquela vigilância para entender até onde aquele pré-adolescente, aquele adolescente é capaz de lidar com as adversidades, porque acho que uma das coisas principais para a gente entender se a gente pode ou não autorizar esse trajeto sozinho é como esse adolescente, esse pré-adolescente lida com as situações que fogem do controle dele. Então, uma adversidade, choveu e aí vai estar empoçado no caminho, o ônibus não passou. Como é que esse pré-adolescente, esse adolescente consegue lidar com isso? Ele já tem uma maturidade para raciocinar rápido, para saber que tem que ligar para o pai e para a mãe, ele já sabe agir nessas situações? Sim.
Se ele não souber, ainda Não é o momento. Né? Porque a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Sim, é muito importante realmente conhecer o seu filho e entender o momento de você liberá-lo, né, para algumas ações. Sim, Porque os imprevistos acontecem exato. e, às vezes, nesses momentos, pessoas não muito adequadas Se possam aproximam. se aproximar desse adolescente, né? Entender se esse adolescente, esse pré-adolescente, ele já consegue entender, né, que não se deve abrir espaço para estranhos, né? Se ele consegue entender isso, se ele consegue reconhecer isso, se ele sabe os pontos certos de pedir ajuda, de pedir auxílio. Isso é muito importante, né? Estar sempre com uma possível comunicação imediata com Sim. um dos seus responsáveis, Com né? certeza. Isso é muito importante, a gente tem que estar atento. Olha, a hora de fulano sair da escola, vou ficar um Sim. pouco atento, no celular vai estar mais próximo, mesmo Uhum. que eu esteja desempenhando funções Sim. profissionais, que eu possa estar em alerta Caso alguma para coisa saber e sempre manter aquele diálogo, né? Sim. Chegou em casa? Ó, já cheguei, aconteça. Sim. tô bem, né? Aquela coisa que a mãe tá sempre assim, eu ainda sou Sim. assim com vocês, Sim. né? Então eu acho que isso é extremamente importante. A gente está dizendo que está chegando. Eu acho que é uma forma da família, né, ter uma Conexão. interação, uma conexão melhor sobre os desafios de Sim, estar, né, exatamente. no ir e vir das suas tarefas. É, E um outro ponto que eu acho muito importante é que a gente busque também conhecer os amigos dos nossos filhos, sim, né? com certeza. A gente conheça quem são, se possível também a família, Sim. para que a gente tenha ali Uma um vínculo proximidade maior, maior. né? Para a gente Sim. possa trocar. Hoje eu entendo que as mães já têm grupos, né? Hoje em dia é diferente, já né? existem Tem os grupos no grupos. WhatsApp. E ali elas podem se comunicar, né? É um pouco melhor para saber, né? Tanto de questões das tarefas, Uhum. de tudo mais. Quando está adolescente, as festinhas, Sim. né? Quem vai Quem vai levar, rodízio de quem carro. vai buscar, né? Porque antigamente a gente também fazia isso. Eu cansei de levar vocês, de levar Uhum. os amigos, buscar também. Mas era uma coisa até um pouco mais difícil Sim. a logística, né? Sim. Hoje a logística se torna mais fácil Temos quando vias de existem esses comunicação grupos, mais né? rápidas, né? Fica uma coisa mais segura também, Sim. saber quem está levando, quem está buscando, para a gente poder estar entendendo quem está interagindo com os nossos filhos, né? Sim. E outra coisa importante da gente estar sempre em alerta é sobre o comportamento dessa criança, desse adolescente, desse pré-adolescente em relação à escola, né? Não é normal a criança evitar a todo custo ir para a escola, chorar quando chega o Criar uma momento de ir grande pra escola, resistência, né? criar uma resistência muito grande. É óbvio que aqui a gente não está falando daquelas idades de adaptação, né, que é natural, separação, né, verdade. chorar ali na porta da escola é aceitável. Mas a partir de uma determinada idade, não é comum que haja essa resistência tão grande a estar no ambiente escolar. Se isso está acontecendo, a gente precisa entender o que aconteceu. Pode estar sofrendo bullying na escola, pode não estar sabendo se expressar muito bem, pode não estar conseguindo acompanhar a turma e isso está provocando um sofrimento muito grande. E não conseguir acompanhar a turma pode ter várias razões, inclusive a criança pode estar precisando de um óculos, pode não estar conseguindo ouvir muito bem. A metodologia pode não ser adequada. adequada para aquela criança, né? Porque nem todos os métodos funcionam para todas as crianças, Justo. né? Algumas vão se identificar um pouco mais com uns, outras com outros. A gente já teve uma conversa aqui sobre essas escolas muito rigorosas no meu quadro primeiramente. Verdade. Então, isso tudo precisa ser observado, os responsáveis precisam estar atentos para poder intervir o mais precocemente possível. Sim. Né? Porque o quanto antes a gente aborda isso, quanto antes a gente busca uma solução para isso, melhor as coisas se desenrolam. E às né? vezes é necessário realmente trocar de colégio, é necessário entender que vamos buscar outra metodologia, outra forma, porque Às vezes para trocar de ele, turma, às vezes trocar de turno. às vezes o irmão se adequou, o primo se adequou, E mas essa aquela pessoa não- criança, aquele adolescente não está Sim. satisfeito, confortável com Sim. aquela forma de ensino. Sim, porque cada Isso um tem que suas ser entendido, particularidades, né? Então, assim, acho que o principal da mensagem que a gente quer passar para vocês aqui hoje é ouvir, né? Entender que a criança, o pré-adolescente, o adolescente é uma pessoa que tem os seus desejos, que tem os seus medos, porque é muito, muito comum a gente invisibilizar um pouco esses sentimentos infantis, como se a criança não tem que dar bobagem, opinião, coisa de né? criança. Isso é coisa de criança, ou isso aí é assunto para adulto resolver, a criança não tem que opinar.
E isso é muito perigoso, né? Então, acho que a principal informação que a gente gostaria de deixar para vocês aqui hoje é: se atentem aos sinais, ouçam seus filhos, conversem com eles, né? Porque a gente sempre fala sobre a importância da comunicação em família, de ter momentos em família, de tomar um chazinho em família, né? Porque isso promove um bem-estar geral. Justamente, Conhecer o ambiente que seu filho frequenta, quem são os atores envolvidos nesse ambiente e entender como ele está interagindo com esse meio, né? Isso é muito importante. Agora vamos tomar nosso chazinho. Vamos. Quadro da minha mãe, O Poder de uma Fênix. Hoje, em O Poder de uma Fênix, nós vamos conversar com o corpo de uma mulher 40 a mais. As mudanças que o corpo de uma mulher 40 a mais apresenta. E para isso eu convidei essa mulher para sentar nessa cadeira. Essa mulher pode ser você, pode ser uma amiga que você tenha, que está passando pelas situações que nós vamos conversar hoje. E essa mulher chegou aqui para a gente um pouco confusa, cansada, trazendo várias interrogações. E entre elas, ela trouxe uma polêmica muito grande. Por que eu continuo fazendo as mesmas coisas que antes e não paro de engordar? Da circunferência abdominal. Então essa mulher se queixa de estar ganhando peso, de estar observando que a sua cintura está sumindo. Mas seria só essas queixas? Claro que não. Associado a essa queixa vem desânimo, perda de energia, diminuição da libido, insônia, cansaço aos pequenos esforços, vontade de chorar. Essa mulher está no climatério. E o que está acontecendo? Os seus hormônios começam a estar desregulados e principalmente o estrogênio. Então, o que acontece? Ela começa a ter uma dificuldade de metabolizar com mais frequência. Vocês se lembram que quando nós éramos jovens, né, nós mulheres que estamos na fase do climatério, na pré, na trans ou na pós-menopausa, quando nós desejávamos ir numa festa, que ia ser aquele movimento muito bacana, o que a gente fazia? Fechava a boca 2 semanas e a roupa chegava certinha. Hoje não é mais assim, porque muitas questões metabólicas e hormonais estão acontecendo no nosso organismo. Então é comum que essa mulher que está cansada, está se sentindo diferente, está com a sua autoestima um pouco abalada, observe também mudanças não muito agradáveis. Mais uma dica, isso não é o fim do mundo. E com a força dos 5 R's, nós podemos conversar mais sobre isso. E outra coisa que acontece com as mulheres 40 a mais é que o organismo é sábio e ele entende que se o estrogênio, se os hormônios principais para a saúde da mulher são produzidos a partir do colesterol, o que sabiamente o corpo dessa mulher está fazendo? Ele está armazenando gordura. E aí, aonde é o local de preferência? No abdômen. Por isso, esse aumento da circunferência abdominal. E com isso, muitas coisas também possam vir juntas. Resistência insulínica, pré-diabetes, muitas vezes o risco cardiovascular aumenta. Então, precisamos ter modificações, tomarmos decisões de transformação para que a nossa saúde se mantenha e esse corpo pare de gritar e entenda que é hora de se transformar. E por isso, vamos utilizar as forças dos 5 R's. Resistência. Resistir é não desistir de si mesma, continuar entendendo a necessidade de cuidar do seu corpo. Resiliência é entender que seu corpo mudou e agora é necessário ter uma adaptação a essa nova fase. Renovação, renovar seus hábitos, melhorar suas questões alimentares, nutricionais, seus movimentos, o equilíbrio com seu estresse, a qualidade do seu sono, a qualidade do despertar, a conexão social, enfim,
Renovar, reinvenção. É importante que a gente entenda que aquilo que funcionava lá atrás possa não funcionar agora. Então é preciso que criar uma nova rotina, com hábitos saudáveis, de uma forma mais plena. Ressignificação. Não é o fim da jornada, é somente mais uma etapa. E você pode precisar de ajuda, você pode precisar de profissionais capacitados para te ajudar a atravessar essa nova fase e a caminhar nessa nova jornada. E agora vamos até aquela mulher que está lá naquela cadeira, que pode ser você ou uma amiga sua, alguém que você conhece, levar para ela as dicas para ela passar muito bem por essa fase de transição. Dica número 1, movimento diário, nem que seja caminhar somente 30 minutos por dia. Dica número 2, prestar atenção na alimentação, uma alimentação mais balanceada, uma alimentação com menos ultraprocessados, com boas gorduras, carboidratos integrais e muita fibra. Dica número 3, mesmo que você não sinta desejo de beber água, não sinta sede, é muito importante. O corpo humano precisa muito de água e agora mais do que nunca. E a dica número 4 é cuidar das questões dessas alterações metabólicas e hormonais, buscando ajuda médica. Isso vai fazer uma diferença enorme. Agora eu quero falar com você. Você que se identificou com essas transformações que o climatério promove. Você que esteve sentada nessa cadeira. Eu quero saber se você agora já sai daqui com uma orientação melhor, entendendo esse processo e a necessidade de transformação. Porque o poder de uma fênix é ela entender que é possível sempre renascer e renascer com qualidade. E agora é aquele nosso momento, o meu quadro, primeiramente. Olá, pessoal! Vocês já devem ter percebido que o nosso programa de hoje está em outro ritmo, um ritmo de mais contemplação à natureza, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, no Primeiro a Mente. Dos momentos em que a nossa mente pede uma pausa, uma outra forma de estar no mundo. A mente humana não foi feita para ser sobrecarregada com estímulos 24 horas por dia. E nós sabemos que cada vez mais os estímulos luminosos, sonoros, as telas fazem parte do nosso cotidiano. Por outro lado, a gente percebe que cada vez menos as pessoas têm se dedicado a viver momentos de contemplação, de observar a natureza, de andar descalço no gramado, de tomar um banho de chuva. Tudo isso é importante para a nossa mente. Nós já entendemos que o contato com a natureza ele é benéfico para o nosso cérebro. Quando nós estamos em um momento com essa maior conexão, o nosso cortisol reduz, o nosso estresse diminui, a nossa respiração tende a ficar mais lenta, consequentemente nos sentimos menos ansiosos. Então, o nosso corpo responde a esse contato de maneira imediata. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas referem se sentir mais leves, mais tranquilas, depois de um dia de contato intenso com a natureza. Isso não é mero acaso, isso é ciência, isso é biologia. Então, de fato, o nosso corpo e a nossa mente respondem a esses momentos. Mas o que nós sabemos é que cada vez mais as pessoas tentam preencher silêncios. Você já reparou que quando a gente está numa sala de espera ou esperando um pedido no restaurante, a gente não consegue simplesmente ficar em silêncio sem fazer nada? A gente logo ocupa o nosso tempo mexendo no telefone, rolando a tela. A gente não tem mais um momento de contemplação, a gente não sustenta mais o silêncio. Parece que isso tem que ser preenchido com algum tipo de atividade o tempo inteiro. E isso não é saudável para a nossa mente. Esses momentos de fazer nada, eles são importantíssimos, né? Nas regiões mediterrâneas, a gente fala muito do dolce far niente, que é o doce fazer nada, que dentro da medicina mediterrânea, né, além das questões alimentares, de atividade física, um dos motivos das pessoas desses locais viverem mais é justamente essa contemplação do nada. São populações que apreciam os momentos em que elas não estão envolvidas em nenhum tipo de atividade produtiva.
que não ser produtivo, às vezes, é a coisa mais produtiva que a gente pode fazer, né? A gente tem essa pressão de estar sempre trabalhando, de estar sempre estudando, de estar sempre gerando algum tipo de conteúdo que nós entendemos, entre aspas, como útil, mas às vezes a coisa mais útil que a gente tem a fazer pela nossa saúde é realmente contemplar a natureza, ficar um pouco mais tranquilo, deixar o nosso ritmo desacelerar, porque isso vai trazer benefícios para a gente a curto, a médio e a longo prazo também. Atualmente, nós vivemos sempre em alerta, como se estivéssemos com medo de ficar por fora do que está acontecendo, de estar perdendo algo. A gente tem até um termo para isso, que é FMO, Fear of Missing Off, que é o medo de perder alguma coisa. A gente tem que estar sempre atenado, sempre conectado. O medo de estar acontecendo alguma coisa e a gente não está sabendo o que está acontecendo, isso tudo vai gerando mais estresse, isso tudo vai fazendo mal para a nossa mente e para o nosso corpo. Então, por vezes, é necessário se desinformar um pouco, né? Deixar um pouco de lado tudo isso, essas enxurradas de informações e notificações e mensagens nos aplicativos de mensagens, e mensagens nas redes sociais que eram para ser mais prazerosas e leves, telefone tocando, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso acaba sobrecarregando a nossa mente. Então, as pausas, elas são necessárias, inclusive para aumentar a nossa produtividade. É uma coisa que eu sempre falo, né? O descanso é uma das etapas da aquisição de conhecimento, é uma das etapas de uma maior produtividade. E quando eu falo descanso, eu não estou falando apenas de dormir. Eu estou falando de momentos como esse que nós vivemos, nesse passeio maravilhoso que nós fizemos nessa ilha, né? Nós pudemos relaxar, pudemos caminhar, e foi ótimo para a nossa mente, para o nosso corpo e para o nosso bem-estar de um modo geral. Agora, 5 dicas para cuidar da sua mente através da pausa. Dica número 1. Aprenda a apreciar o silêncio. Nem todo silêncio precisa ser preenchido por um telefone, por uma tela. Faz bem para a gente ter esses momentos sem estímulos sonoros. Dica número 2. Caminhe em lugares em que você possa ter contato com a natureza. Um parque, uma praça, praia, cachoeira, enfim, um contato com o verde. Isso faz bem para o seu corpo e para a sua mente. Dica número 3, respire conscientemente. Respirar com consciência desse movimento da respiração que nós fazemos diminui o estresse e a ansiedade. Dica número 4, crie pequenos rituais de pausas, como o chá, momento de leitura de um livro, contato com hobbies, manuais. Tudo isso ajuda a gente a ficar mais relaxado. E dica número 5, permita-se desacelerar. Descansar não é perda de tempo, pelo contrário, você está ganhando qualidade de vida, ganhando mais relaxamento e, consequentemente, ganhando mais produtividade. Conclusão: cuidar da mente também é aprender a pausar. E como eu sempre lembro você, primeiro a mente. Semana que vem tem mais. E agora nós vamos para o quadro Dona Miúda. Olá, pessoal. No quadro de hoje, Dona Miúda, do programa Acontece Aqui em Família, né, aqui na Rede TV Tocantins, vamos conhecer um lugar que é muito especial para a comunidade Mumbuca, que é a Associação da Comunidade e a nossa loja. Você vai ver como funciona, né, como é que acontece aqui dentro da comunidade. E aí hoje a gente vai conhecer também a nossa mestre, artista, né, cantora e fazedora de cultura, Tayane, onde ela vai mostrar um pouquinho de como a loja funciona e como a Casa de Cultura também funciona aqui no Quilombo Mumbuca. Venha conhecer. Olá, sou a Tayane Gomes, aqui do Quilombo Mumbuca, e é com muito prazer que recebemos esse quadro aqui. Estamos na loja do Capim Dourado, uma loja de muita importância, onde tudo começou. Essa loja é a maior loja do Jalapão e ela tem passado por histórias, é passado de geração para geração. E na 8ª geração, o sentimento que eu tenho é de alegria de poder estar aqui, vendo essa cultura, dando continuidade. Pessoal, agora eu estou aqui com o Supply e eu quero mostrar para vocês como funciona. São vários artesãos,
toda a comunidade trabalha com capim dourado e vive do capim dourado. Cada artesão coloca seu nome, sua etiqueta, tem um caderno. E aí, quando ele vende, ele tira essa etiqueta. 90% é do artesão e os outros 10% são para manutenção da associação e para quem trabalha na loja, os 5%. Então, a loja do capim dourado, a colheita, ela é muito importante. A gente que colhe o capim, temos o manejo, temos o cuidado, colhemos só depois do dia 20 de setembro, deixamos a sementinha lá no campo, que é uma forma da gente devolver para a natureza e a natureza continuar devolvendo para nós. Estamos na loja com a maior variedade de peças de capim dourado. São muitas peças, de todos os modelos. Um lugar onde temos cultura, história e aonde você vai encontrar peças lindas. Mas eu vou colher o capim para me costurar. Tradição da minha avó, aprendi neste lugar. Vocês que estão aqui, preste muita atenção, pois aqui no povoado nossa tradição. Mas eu vou colher o capim para me costurar. Não posso mais deixar. Estamos aqui, né, na Casa da Cultura, né, que também faz parte aqui da lojinha do Capim Dourado. Vamos conhecer um pouco, né, sobre a Tayane, né, a pessoa que está aqui recebendo os turistas com muito amor, voluntariamente, com muito carinho, né, transmitindo a história, né, da nossa comunidade. Bom dia, Tayane. É um prazer estar aqui nesse quadro com você. Eu quero que você fala, né, o que te motivou a estar aqui, né, para receber os turistas que vêm visitar, né, a comunidade Mombuca. E o que motiva você de estar aqui todo dia recebendo eles? Desde criança, já vi minha avó, minhas primas, tudo, né, recebendo. Esse momento de receber os turistas, para nós era muito importante. E isso me motivou muito. Minha avó é uma inspiração muito grande para mim estar aqui hoje. E qual é o seu papel dentro da comunidade hoje? O que você mais gosta de fazer? Hoje, assim, é um dos papéis muito importantes que eu acredito. É esse momento aqui na Casa da Cultura, que eu acredito que fortalece a nossa história, a nossa cultura, valorizando a nossa arte, e assim a nossa história vai passando de geração para geração. E o que te inspira a acordar todo dia e quando precisa você estar aqui na Casa da Cultura para atender, você vem? O que te inspira a estar aqui, de você vir até aqui receber nesses turistas? O que inspira você, assim, algo que te motive, que te inspira? Olha, quando eu olho para a história dessas mulheres, da Dona Miúda, da Dona Laurentina, Laurina, das mulheres também que a gente tem hoje, como a minha avó Santinha, a tia Doutora, isso me dá esse motivo. O mais difícil já teve e hoje a gente só está dando continuidade. Então é uma força e da gente dar continuidade da nossa cultura, da gente permanecer. A gente está muito feliz de estar aqui com a Tayane e eu quero que você fale em uma palavra o que significa toda essa cultura para você. Gratidão. E o que a gente tem hoje, Thay? Gente, para finalizar, venha conhecer a comunidade Mombuca, venha conhecer um pouquinho da nossa história, que é um prazer muito grande, a gente sempre recebe com muita alegria. A gente sempre canta, né? Sua presença que nos trouxe alegria, e com prazer a minha alma se alegrou. E agora eu vou cantar para você, foi bom conhecer você. Venha! Sua celebração abraçada pela Mata Atlântica. Um espaço para eventos atemporais e elegantes. Conheça o Além do Sonho Eventos. Um lugar onde sonhos se tornam realidade. Falar da Lutur Paris para mim hoje é um privilégio. Essa empresa ela foi um presente do coração de Deus para minha vida e que me permitiu hoje viver em Paris com o Brasil bem pertinho de mim. Nós acolhemos aqui brasileiros de todos os lugares do Brasil porque nós criamos essa empresa, essa agência voltada para o atendimento exclusivo do turista brasileiro que chega por aqui. Nós somos a única agência que tem esse tipo de serviço para brasileiros aqui em Paris, além de cuidar dos seus passeios, tudo personalizado sob medida, com uma equipe que é treinada dia a dia, capacitada, desenvolvida para tornar a sua experiência muito melhor. Nós temos um plantão 24 horas para cuidar de tudo que você precisa por aqui, além da melhor consultoria de viagem que você pode contar
guias para te acompanhar em visitas guiadas pelo Louvre, Castelo de Versalhes, enfim. Nós estamos esperando você para tornar a sua experiência muito melhor. Agora vamos ao quadro do maravilhoso Dudu Garcia, Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece vem falar sobre folguedos. Não traremos aqui cada folguedo que existe no Brasil, mas sim o que se caracteriza como folguedo. Folguedos são festas populares de caráter folclórico e que trazem música, dança, dramatização. São manifestações que vão trazer a identidade daquele povo, daquele coletivo, trazer como identidade que reflete o seu dia a dia, o seu jeito de ser, a forma de se fazer aquilo tudo. E eles têm uma data específica para acontecer. Pertence a um ciclo. Por exemplo, agora terminamos o ciclo do carnaval. Logo, logo está chegando o ciclo junino e a gente vai ter também os ciclos natalinos. Dentro disso tudo vai se ter a ideia dos folguedos. E os folguedos, principalmente a palavra folguedo, que é uma coisa muito legal da gente saber. O folguedo vem da palavra folgar. Era um momento em que as pessoas se desligavam, né? Tinham o seu dia de folga e elas iam brincar. Então esse coletivo se juntava para se poder fazer uma brincadeira. Então nasce no dia de folga essas brincadeiras, então vai se chamar de folguedo essas manifestações que nascem a partir dos seus tempos livres. E é claro que a gente está falando que quase nunca as pessoas têm esse tempo livre, então elas aproveitavam para poder estar junto, poder brincar, ser feliz, se divertir. Mas é importante falar sobre essas características dos pilares que são dos folguedos. Vamos lá? Os pilares que tem, a gente vai ter a teatralidade. A teatralidade quase sempre é porque tem uma dramatização, tem um enredo, tem uma história que acontece, como no boi. Mas é claro que se você reparar, também nas quadrilhas tem histórias, no carnaval tem história, então quase tudo tem um enredo a ser contado, uma história a ser contada. Outra é a identidade regional. É ali do lugar onde nasce, que vai trazer suas peculiaridades, que vai trazer suas nuances, que vai trazer os seus sotaques, que vai trazer o seu jeito de ser e de pertencer àquele grupo. Isso vai estar muito aparente dentro dessa teatralização, dentro das músicas, dentro dos cantos, né? Então você vai ter ali as tradições indígenas, africanas, europeias, dependendo de cada grupo que vai trazer nos seus folguedos, né? E a outra é a participação coletiva. Isso daí é muito importante, porque não é um show que está acontecendo, em que se tem uma plateia, em que essa plateia assiste e se prepara-se isso tudo para ser visto. É a participação coletiva. Todo mundo chega junto, todo mundo brinca, todo mundo participa, todo mundo faz parte daquilo tudo. É claro que a gente vai ter grandes folguetos acontecendo, em que vai ter públicos, em que vai ter uma apresentação. Mas se você for parar para reparar, dentro do carnaval, dentro das quadrilhas, dentro do boi, dentro de tudo, você vai ter um grande coletivo fazendo essa engrenagem toda acontecer. Isso é muito bacana, isso é muito legal, com que um grande grupo, um grande coletivo vai tirar aquele seu momento de diversão para fazer algo acontecer, o seu momento de folga. Então, nos seus momentos de folga, você participa de algum folguedo? Você faz isso acontecer? Isso é muito importante, isso é muito legal, né? Porque isso também vai passando de geração em geração. Você pega aquele seu momento de folga e vai brincar, vai se divertir, vai fazer arte, vai fazer cultura. Então, pensando nesses pilares que a gente vai ter essa ideia de folguedos. Você conhece algum folguedo aí? Depois de ter ouvido isso tudo, o que vem na sua cabeça de algum folguedo que você conhece ou que você já participou? Diz pra gente. Muito obrigado. Um beijo. Te vejo no próximo encontro. E agora aquela dica que vocês adoram, dica que acontece.
hoje estamos aqui conhecendo mais uma cidadezinha da França. Estamos em Annecy, uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas. A nossa sugestão de trajeto fomos a Lyon, que vocês já conheceram com a gente. Pegamos um ônibus com um trajeto de uma duração menor do que 1h30, 1h15, muito rapidinho, e chegamos em Annecy. Annecy também é estratégico para quem deseja conhecer os Alpes suíços, já que ela fica numa posição bem interessante no mapa. E aí o trajeto que nós fizemos e que é muito sugerido, né, para os viajantes. Fizemos Paris-Lyon, Lyon-Annecy, e daqui de Annecy partiremos para Paris num trem. E aí nós vamos mostrar para vocês também como foi essa viagem. E aqui é maravilhoso, é conhecido por seu grande lago, e é uma cidade que é conhecida também como a Veneza francesa. Belíssima. E entre montanhas imponentes e águas cristalinas, existe um lugar que parece ter sido desenhado à mão. Annecy, no sudeste da França, é conhecida como Veneza dos Alpes. E basta olhar um pouquinho para a gente entender o porquê. Canais que atravessam a cidade, pontes floridas e construções em tons suaves criam um cenário que mistura história, romantismo e delicadeza. E eu posso falar com total honestidade para vocês. É um dos lugares mais lindos que eu já vi no mundo. Estávamos planejando a nossa viagem para a França, surgiu a possibilidade de visitar Annecy. Mas ficou aquela dúvida, será que no inverno vale a pena ou somente no verão? E eu posso dizer para vocês, vale muito a pena. O Lago de Annecy é considerado um dos mais limpos da Europa. E nesse lago, a gente tem a Ponte do Amor, onde casais apaixonados escrevem seus nomes encadeados e prendem na ponte. E sabe um detalhe super interessante? Dizem que um casal que se beija na ponte terá seu amor eterno. Então é um ótimo destino para uma lua de mel, não é mesmo? Agora vai a dica de ouro, a verdadeira dica que acontece dessa matéria, que eu deveria ter conhecido antes de ir para Annecy. Lá o almoço ele acontece num horário bem específico, geralmente ali entre meio-dia e 2h30 da tarde. E depois disso, os restaurantes fecham. Nós estávamos loucas para comer a famosa raclette. E nós fomos até um dos restaurantes que é mais tradicional, mais conhecido por vender essa raclette. E chegamos lá e encontramos o restaurante fechado. Pensamos que era algo do restaurante e começamos a peregrinar procurando um restaurante que estivesse aberto. E aí a gente percebeu e descobriu que tinha essa questão. E a gente quase ficou sem almoçar. Mas aí nós encontramos esse restaurante maravilhoso que tinha o melhor fundi que eu já comi na minha vida. Fica a dica se você for para Annecy. Esse restaurante, ele foi um verdadeiro achado. Eles foram super receptivos e gentis com a gente. Não ficaram chateados da gente chegar quase na hora do restaurante fechar. Eles entenderam a nossa situação um pouco cômica de que nós iríamos ficar sem comer, porque nós tínhamos o horário do trem. Então nós não iríamos ficar até o horário do jantar. A gente acabar tendo que comer um lanchinho, alguma coisa assim. Não era a nossa intenção. A gente queria viver a experiência de comer uma comida gostosa, né? Então foi um achado esse restaurante. Falando sobre culinária, uma outra dica é provem as geleias de Annecy. Elas são super tradicionais e deliciosas. E a mais gostosa de todas é a de mirtilo. E eu posso falar com total tranquilidade que é a melhor geleia que eu já comi na vida. E agora aquele quadro que vocês amam. Está no ar a partir de agora mais um episódio do quadro Mulheres que Brilham na TV, aqui no programa Acontece Aqui em Família. E hoje aqui no Acontece Aqui em Família, eu vim conhecer um pouco mais do trabalho da nossa apresentadora, a comendadora Lilian Bonfim. Estamos aqui nesse momento maravilhoso. Lilian, que prazer estar aqui com você hoje. Gente, o prazer é todo meu. É uma honra ter o nosso set de filmagem invadido pela apresentadora produtora do programa. Bem-vinda! Ai, estou muito feliz. Gente, que trabalho incrível. Como é que é estar fazendo isso tudo, trazendo essa arte aqui para as meninas? Menina, quando você ama o que você faz, você não trabalha. Então eu faço com muito prazer, é um trabalho que traz realização. E o mais interessante é ver mulheres que já são empoderadas, se descobrindo ainda mais, percebendo que sempre existe um novo degrau, novas mesas. Então não tenho palavras, sou muito feliz. É um propósito maravilhoso. Sim. Gente, vocês vão amar esse conteúdo toda semana aqui com a gente. Vai enriquecer muito nós mulheres e o mundo como um todo, né? Que feliz Dia da Mulher pra nós! E no quadro Mulheres que Brilham na TV de hoje,
realizamos mais um workshop voltado à preparação para TV e palco com mulheres empresárias inspiradoras. Foi um dia prático, com exercícios de comunicação, postura, presença, expressão. E além disso, vivemos muito aprendizado, conexões importantes e evolução real no posicionamento diante das câmeras e do público. Um encontro que fortalece mulheres para brilharem com segurança. Meu nome é Suzana Rangel, eu estudo desenvolvimento humano há mais de 30 anos e sou especialista em reconstrução emocional, especialmente através do método TEAR, que são 4 pilares de transformar a dor em potência, o E de essência, A de autenticidade e R de conexão, para que você possa voltar à sua essência, à sua autenticidade, ser feliz e conquistar tudo que você deseja. Eu te vejo no próximo filme. Oi, eu sou Giza Lima e o meu propósito na sua vida é captar as suas melhores imagens para você guardar de recordação. Um dia mais tarde, o que você vai ter? Memórias e lembranças. Nada mais justo do que ter em suas mãos fotos que você vai levar para geração de geração para guardar sua família, sua história e a sua tradição. Olá, eu sou Adriana Bessa, jornalista por formação, empresária por profissão e desenvolvimento humano por missão. Hoje, CEO do Grupo AB, onde é alicerçado pela tríade de corpo, mente e espírito. Mas eu vou apresentar para vocês a minha primeira empresa, a AB Terceirização, onde nós ofertamos profissionais na área de limpeza, portaria, recepção, jardinagem, manutenção em geral. E quero deixar aqui para vocês um pensamento, que terceirização não é sobre estética, é sim redução de custo, uma alta performance da sua equipe é a sua melhor estratégia. Olá, eu sou a Jaqueline Félix, sou fisioterapeuta há 10 anos e especialista em harmonização facial. E hoje, através da estética humanizada, eu venho transformando mulheres a recuperar sua autoestima, porque cuidar é um ato de amor. Olá, eu sou a Joyce Moésia, eu sou administradora, contadora e perita judicial e fundadora da Proconte Gestão de Negócios, onde pela inteligência da contabilidade eu trago segurança, estrutura e clareza para o seu negócio, porque a nossa meta é o seu sucesso. Oi, eu sou Patrícia Miyaguchi, eu organizo empresas para que elas não percam nem dinheiro e nem talento por falhas em suas estruturas operacionais. Eu também ajudo o jovem a se encontrar no mercado. Eu ajudo o jovem a ter postura e ter direcionamento em sua profissão. Olá, meu nome é Zena Lopes, eu sou escritora e palestrante motivacional. Eu quero deixar um legado de consciência e posicionamento. E se ao menos uma mulher conseguir se olhar no espelho e disser: eu posso, eu quero, eu vou, eu já terei cumprido o meu propósito. Sou Selma Nali, psicanalista clínica, sexóloga, mentora, escritora e criadora do método Terapeuta de Elites. Hoje minha missão é ajudar mulheres a ressignificar o seu passado, tratando na raiz do seu problema. E a continuação desse dia incrível você acompanha na próxima semana. Nos vemos lá! Hoje o meu poder de governar meu negócio. Entendo que o sucesso não é só é posicionamento. Sou uma mulher poderosa que dá poder para outra. Sou uma mulher poderosa que dá poder para outra. Eu ocupo o lugar por direito. Bom dia! Bom dia! Olhem bem para essa frase. A mulher que sustenta tudo. Alguém conhece alguma aí? Conhece uma? Quem é a mulher que sustenta tudo? Talvez seja uma de vocês, não é? O poder do terno, eu gosto de ser chamada de nossa, ela é forte, olha como é que ela aguenta. Tem problema na família, para quem que vão ligar? Você resolve o problema do condomínio. Eu era cometa. Eu já era cometa ali mesmo com biscoito de maisena. Então eu fazia o meu panfleto na folha de papel físico. Eu não tinha ajuda de passagem, eu não tinha percentual, eu não tinha cliente. Eu tinha biscoito de maisena, uma sala muito bem localizada, um sonho e coragem para trabalhar. E pagava para trabalhar. Pagava para trabalhar. Eu passei em concurso público também. Aí em 2006 eu abri meu spa.
Tem gente aqui que conhece meu spa. Quem conhece aqui que conhece meu spa? Tem uma cerimonialista aqui que eu vi o nome dela. Fala, fica de pé. É mentira ou verdade que eu tô falando? Eu falei pra ela me indicava muita noiva. Eu abri meu spa, aí sim eu fiquei conhecida. Às vezes você vai contar teu sonho pra alguém, não é que a pessoa, a sua família não ama você, não quer ver teu bem, não, ela se preocupa com você. Tira esse negócio da cabeça de ninguém me apoia, ninguém me entende, ninguém acredita no meu sonho, o sonho é teu. O biscoito de maisena é teu também. Coma ele e seja feliz por um tempo. Tá? O sonho é teu. Então meu pai só queria me proteger, mas meu pai também sempre me apoiou muito. Ele disse, você quer, filha? Então vamos. Peguei aquela casa caindo aos pedaços, velha de Marredeci, reformei e abri o meu primeiro espaço. A paz e a leveza que eu queria e eu não tinha. Eu tomei uma decisão de mudar. Eu escolhi viver a vida, as máscaras, o peso, sabe? Tudo aquilo que estava me pesando, todos os títulos, todos os papéis que eu tinha que cumprir, como eu tinha que parecer, sabe? Você tem que estar de terno, você tem que estar de blusão, você tem que estar de batom vermelho. A gente precisa mesmo de um batom vermelho? A gente precisa? Ah, eu gosto, hein? Só se você gosta! Exatamente. Eu gosto do batom vermelho. Ser feliz é mais importante do que parecer feliz. E aí, me permitem? Olha aqui os striptease pra vocês, ó. Eu fui tirando tudo, porque eu descobri. Eu vendi meu espaço. Eu fui me libertando. Eu fui soltando tudo. Eu fui fazendo que realmente eu queria soltar esse cabelo. Esse cabelo aqui, ó. Eu tô muito mais feliz agora. Agora, você que se identificou com isso, que quer realmente ser dona de si, fica de pé aí. Sabe por quê? Você vai ler isso aqui junto comigo, ó. 1, 2, 3 e... Eu construo o legado! 1, 2, 3 e... Eu dona de si! É isso! O que vocês estão achando? Começamos como? Quero saber, quem quer falar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Vocês pensaram que ia vir, ia ficar sentada? Tem um evento durante bastante tempo. E ontem à noite, no último momento, eu consegui realizar esse desejo de estar aqui com vocês. Eu me chamo Edneia Goulart, eu sou assessora e cerimonialista há 15 anos. Trabalhei no mercado de eventos em Nova Iguaçu durante muito tempo. Em 2 anos, eu tinha me separado de um relacionamento abusíssimo demais psicológico, porque você não imagina o que é um relacionamento abusivo psicológico. Porque todo mundo te chama de louco, e você realmente está louca. Vamos combinar, né? E você entra num abismo total de incerteza de saber quem é você. Porque vocês têm que ter foco. Morando nos Estados Unidos, sem mãe, sem falar língua, sem ninguém, sem poder correr para a casa de uma tia com uma criança de 3 anos, eu tive que me reinventar dentro do que a minha identidade que Deus me deu. E foi difícil, hein? Porque eu conheci ele lá, de verdade. Eu venho de uma família espírita. Eu sou nova convertida ainda. Até 12 anos, eu continuo amando esse primeiro amor. A verdade é, como nós fazemos para levantar quando ninguém acredita na gente? Às vezes nem nós acreditamos na gente. Não existe um personagem. Eu sou vários personagens porque eu quero. E não ensino para agradar ninguém. Eu amo ser mãe da Mora. Eu amo ser esposa do Arthur. Eu amo ser filha da Eulina. Eu amo ser amiga da Monique Gracelli, da doutora Jussara, da Mônica, da Carla, da doutora Lorane. De cada uma de vocês. Eu amo há 30 anos de experiência na saúde da mulher. Ela é médica, comentadora e autora do livro. E de repente pausei. Olha só esse nome. E de repente pausei.
especialista em liderança 5.0. Gente, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui depois de uma apresentação maravilhosa, onde eu me vi em muitos momentos parecidos com a fala da nossa querida Monique, né? Porque nós mulheres não podemos nunca nos colocarmos no singular, sempre somos plural, fazendo com que a gente não entenda o poder que existe em cada uma de nós. Então é mais ou menos isso que nós hoje iremos conversar. E aí a gente começa a entrar num momento de grande transição dentro da nossa sociedade. Nós estamos caminhando para momentos muito importantes, onde deixamos de ser a última atriz para nos tornarmos protagonista. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Tanta responsabilidade, tanto tudo que o mundo nos traz, né? Isso tem preços, né? Isso mexe com a gente, isso mexe com o nosso corpo, isso mexe com a nossa saúde. Não pense em quem nós somos. E isso é um fator muito difícil que acaba muitas vezes repercutindo na nossa saúde. Então nós somos essa geração a aceitar tudo que lhe diziam, a forma como sentava, a forma como cuidava do cabelo. Olha, você já tem 50 anos, seu cabelo não pode ser curto, não pode ser comprido, você não pode usar tal roupa, você cuida de tudo, você edifica o teu lar, mas você não pode mostrar que você tomou as decisões. Como eu falei, nós somos plurais, né? E eu trago um pouco de quem eu sou e por que hoje eu estou aqui na condição de uma mulher palestrante. Muitos podem pensar, por que você não está no consultório essa hora? Porque o consultório se tornou pequeno. Eu precisava falar com mais pessoas. E eu entendi que eu precisava expandir mais. E foram novos desafios que eu fui conquistando durante a minha história. Então, eu sou mulher, eu sou mãe da Maiara Cristine, do Max Felipe, meus filhos, eu sou mãe solo. Me separei quando eu estava grávida da minha segunda filha. Hoje os dois são doutores, eu tenho uma mãe maravilhosa que ainda está comigo, hoje já vivenciando um processo de Alzheimer, mas uma mulher maravilhosa que me ensinou e construiu muito do que eu sou. Mas essa liderança ainda era muito restrita, né? A hierarquia, o medo, a pouca autoridade, por conta do modelo que era definido. Eu precisava ser perfeita, eu precisava dar conta de tudo, eu precisava bater metas inatingíveis na maioria das vezes. E eu me culpava, eu achava que isso não era bom, isso me adoecia. A gente tinha que ser mais. E 3 jornadas. A gente fala em 2, né? Mas são 3, que são casa, trabalho e a autocobrança. Nós nos cobramos o tempo todo. Nos cobramos por termos dormido demais, nos cobramos porque não cumprimos com determinada atividade, nos cobramos porque não fomos perfeitas naquilo que fazemos. E aí a gente começa a não conseguir equilibrar os pratos com tanta magestria. E isso nos incomoda, né? Por quê? Porque nessa liderança, o que acontece? Metas, competição e 24 horas conectadas. A pandemia chegou e aí o que a gente começou a fazer? Os trabalhos em casa e aí que a situação ainda se complicou mais, né? Reuniões em horários bem diferentes, situações que exigiam ainda muito mais da mulher. Porque quando ela está fazendo um home office, ela também tem que continuar cuidando da casa dela. Então, é muita pressão. Eu faço comparações, eu entro na internet e vejo que pessoas estão conseguindo, por que eu não estou conseguindo, eu me auto-saboto, eu me culpo e eu me sinto uma pessoa insuficiente. E isso é muito ruim, né? E o que acontece? Muitas vezes eu esqueço de mim, eu perco minha identidade. Nós servirmos a todos e não a nós mesmos. As pausas são necessárias, né?
Quem vive para todos esquece de quem é. A gente passa a ser a mãe de alguém, a esposa de alguém, a filha de alguém, mas quem somos nós? Quem é cada uma de vocês? Qual é o propósito de vocês? Qual o tempo que vocês tiram para vocês? Todo mundo na frente, né? E a gente aqui por último. A Sociedade 4.0, ela fez isso com a gente, né? Então a gente dando conta de tudo, de todos, e que horas eu vou ter tempo? E qual foi o preço que a gente pagou? Burnout, ansiedade, depressão. Então hoje a mulher do século XXI tem isso aqui. Dificilmente você vai conversar com mulheres que não vão trazer momentos da sua vida onde essas questões foram surgindo. E isso não é legal, né, gente? Não existe necessidade da gente caminhar dessa maneira. Mas, assim como nós, na Sociedade 4.0, começamos a avançar, mas pecamos pelo excesso, hoje a gente começa a buscar um alto equilíbrio. E isso que é o legal, isso que é o bacana, né? Por quê? Porque agora a gente tem propósito, a gente começa a entender a necessidade da nossa saúde emocional, a gente precisa pensar em qualidade de vida. E aí a gente vai utilizando a tecnologia a nosso favor. E isso é o grande diferencial, né? Então a gente precisa começar a colocar o quê? O outro como centro. Agora a gente resgata a visibilidade do ser humano. Então, nos tornamos visíveis e a todas as pessoas às quais a gente lidera. E aí o que a gente vê? A gente vê que a gente passa a respeitar mais a diversidade, a gente começa a entender que cada um tem as suas características próprias e isso nos traz aí um potencial muito grande. E no nosso trabalho, quando a gente leva esse perfil de entendimento, a gente consegue prosperar muito mais. Que hoje as grandes empresas lideram baseadas nos soft skills. Por quê? Seus funcionários estavam adoecendo, elas estavam perdendo pessoas importantes, porque não estavam conseguindo bater as metas, não estavam conseguindo compor tudo aquilo que se dizia ser necessário. Se a gente chega num lugar onde a receptividade não aconteceu como a gente gostaria que acontecesse, não é motivo da gente sair quebrando tudo, da gente sair tratando as pessoas de uma forma desrespeitosa, porque nesse momento a gente está sendo também desrespeitoso com nós mesmos, né? Então, gerir esses conflitos é muito importante. Mas lembrando sempre que isso tem que ser feito de forma harmoniosa. A gente precisa de saúde para fazer isso tudo, né? Então nós precisamos de todas essas habilidades para que a gente possa, então, exercer com maestria. Importante, o número de mulheres com depressão, com ansiedade, com burnout, com licença dos seus trabalhos, abandonando projetos é muito grande. Por quê? Porque a ausência dos soft skills na liderança, ele causa adoecimento emocional no trabalho. Ambientes autoritários geram ansiedade, geram medo, geram repulsa, geram insegurança. O que a gente está com aquele projeto? O que a gente espera alcançar ali? E como a gente vai construir o que a gente tem sonhado? E aí, o que eu chamo vocês a refletirem? Apesar de tudo que a gente falou, que hoje a gente tem essa outra sociedade 5.0, essa liderança baseada nos soft skills, esse momento que a gente não precisa mais ser Mulher Maravilha, esse questionamento sobre a mulher impostora, a gente entendendo que o último degrau da escada a gente não precisa ocupar, que a gente pode subir. Esse é o trabalho com a força dos 5 R's, baseada na força da Fênix, que é de resistência, resiliência, renovação, reinvenção e ressignificação. E aí a gente consegue ter uma força e a gente consegue evoluir com mais nitidez. Assim como a renovação. Eu sempre falo que o corpo nos chama para conversar, né? E esse bate-papo que ele fala com a gente sempre, nem sempre a gente ouve.
e a gente precisa ouvir um pouco o nosso corpo. Eu tenho um projeto bacana, né? Mulheres que Brilham, Ana também está nesse projeto. Então é importante a gente contar a nossa história, porque quando a gente fala da nossa história, a gente está inspirando outras mulheres a tentarem seguir pelo menos aquele caminho que a gente está dizendo que tem luz. Resistência para não desistir, tá? Não desiste, você é importante, não desiste, não desiste. Vamos continuar resistindo, porque eu sei que várias questões nos fazem pensar em parar, mas não para, continua, porque com certeza vocês vão chegar onde querem chegar. Se permitam comprar uma roupa que vocês gostem, se permitam comer alguma coisa que vocês têm desejos, se permitam a se abraçar, a se cumprimentar, a entender a poderosa mulher que vocês são. E terminando, eu peço uma salva de palma para vocês, porque o primeiro aplauso de uma mulher deve vir das suas próprias mãos. Chegamos ao final de mais um programa Acontece Aqui em Família. Espero que vocês tenham gostado muito, porque sempre é muito bom estar aqui com vocês. E se a saudade apertar durante a semana, é só correr para as nossas redes sociais. Pode mandar vídeo, pode mandar dúvida, pode mandar mensagem. Vai ser um prazer estar com vocês, porque tudo que acontece aqui. Até mais. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.